No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 phrasal verbs que você precisa saber em inglês. Uma das grandes dificuldades para nós, falantes de português, quando vamos aprender inglês como segunda língua, é memorizar esse monte de verbos que se combinam com preposições ou advérbios e que às vezes não fazem o menor sentido pra gente, né? Então eles são os phrasal verbs. Então o que é um phrasal verb? É a combinação de um verbo com uma preposição, um verbo e um advérbio, ou um verbo, um advérbio e uma preposição. Então, por exemplo, look é um verbo, né? Olhar, look. E after é um advérbio, certo? After, depois, um advérbio de tempo. Mas se eu coloco look after, isso significa olhar depois? Não, isso vai significar cuidar de um bebê. Então, por exemplo, I'm looking after a baby. Então, eu estou cuidando de um bebê. Então, look after é cuidar de alguém ou de uma criança, algo assim. Então, é por isso que os phrasal verbs são tão confusos, assim. Porque, geralmente, se a gente traduzir as palavras ao pé da letra, elas não fazem o menor sentido. Mas se você diz look at, então, look at me, look at também é um phrasal verb. E tem um sentido literal aqui, look at me é olha pra mim. Então é por isso que os phrasal verbs acabam sendo meio que um nightmare, um pesadelo para os aprendizes de inglês, mas com muito contato com a língua, com o passar do tempo, você vai aprendendo esses phrasal verbs mais comuns e vai memorizando naturalmente. Então eu até não aconselho assim pegar uma lista gigantesca de phrasal verbs descontextualizados, porque elas vão continuar não fazendo sentido para você. Então leia muito, escute muito e você vai começar a ver esses phrasal verbs e vai entendendo ali no contexto. Isso vai fazer muito mais sentido. Mas para ajudá-los aí nessa tarefa de aprender novos phrasal verbs, eu selecionei 10 phrasal verbs que eu acho que vocês têm que saber, ou porque eles são muito comuns ou porque eles são muito úteis. O primeiro phrasal verb que eu selecionei, eu já mencionei num dos meus vlogs de Londres, então quem assistiu os vlogs já sabe o significado, que é to call off. Então, to call off. Então, call literalmente significa ligar, telefonar ou chamar alguém, mas to call off não tem nada a ver com isso, significa cancelar. For example, the strike has been called off. The strike has been called off. É a frase que eu falei lá no meu vlog de Londres e que significa que a greve, the strike, has been called off. Foi cancelada. Outro exemplo, she called off the wedding. Então ela cancelou o casamento. She canceled the wedding. A festa de casamento. Vamos ao segundo phrasal verb que é to carry on. Isso significa a mesma coisa que continue. Então continuar. For example, carry on, you're doing fine. Então, continua, tu tá se saindo super bem. I gotta carry on my work. Então, eu tenho que continuar o meu trabalho. Carry on, continue. E o terceiro phrasal verb é to come up with. To come up with. E ele pode ter vários significados, tá? Ele pode significar propor, contribuir, surgir, dar uma ideia. Mas fica mais fácil quando a gente vê no contexto, né? Em frases. Então, por exemplo, he finally came up with a great idea. Então, ele finalmente conseguiu encontrar, propôs uma ideia legal. So, he finally came up with a great idea. Don't worry, I'll come up with a solution. Então, não te preocupa que eu vou encontrar uma solução, eu vou propor uma solução. Então, a ideia geral desse phrasal verb é essa, né? Mas pode variar aí a tradução de acordo com o contexto, de acordo com a frase. But then you guess by the context. E o quarto phrasal verb que você precisa saber é to find out. E ele significa encontrar ou descobrir. You know, that's what I'm trying to find out. Então, é isso que eu tô tentando descobrir. To find out. Descobrir. We may never find out the truth. Então, é possível que a gente nunca encontre a verdade. The police is going to find out who killed her. Então, a polícia vai descobrir quem a matou. I don't want anybody else to find out about it, right? Eu não quero que ninguém descubra nada sobre isso. Phrasal verb number 5 is get away. Então, get away significa fugir ou escapar. Por exemplo, I can't wait to get away from this town. Então, mal posso esperar para sair dessa cidadezinha. The thieves managed to get away. Então, os ladrões conseguiram escapar. E eu aposto que nesse momento os viciados em séries já estão aí pensando, mas então o que significa How to Get Away with Murder? Que é o nome de uma série super famosa, né? Então, to get away with something significa fazer algo errado
e não ser culpado por isso. Então, uma tradução possível para o título dessa série, que só para lembrar é How to Get Away with Murder, poderia ser Como Cometer um Assassinato e Se Safar da Culpa. E eu tenho um post inteirinho lá no blog só sobre essa expressão to get away with something. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu tenho também um vídeo só de phrasal verbs com get, que são muitos. Então, clica aqui no card e assista depois de terminar de assistir esse vídeo. O sexto phrasal verb também significa continuar e é to go on. Assim como carry on tem o significado básico assim de continuar. Por exemplo, we can't go on like this anymore. Então, a gente não pode mais continuar assim. E como tudo me lembra música, eu lembrei, obviamente, da música do The Cure. E o refrão é go on, just walk away. Então continua, just walk away. Walk away é vai embora. Então vai embora. É isso que diz essa música. E em conversas é super comum as pessoas falarem go on. Tipo, continua, vai, eu quero te ouvir, então go on. Mas olha que interessante que go on tem outro significado nada a ver com continue, que é acontecer. Então, se você pergunta what's going on, o que está acontecendo? Então, go on tem esse significado de continuar, como eu já expliquei, mas também pode significar acontecer. Como é que eu vou saber qual é o correto? Pelo contexto. I wonder what's going on next door. Então, esse é bem papo de fofoqueiro, né? Então, o que será que está acontecendo ali na porta do lado? So, I wonder what's going on next door. Sétimo phrasal verb é to look for. Então, eu já falei sobre look after, look at e agora look for, que significa procurar. For example, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. Então, look for, procurar. Você pode usar também search for, no sentido de pesquisar. I'm searching for something on Google. O oitavo phrasal verb super importante é to make up, que também tem dois significados bem diferentes. Então, em primeiro lugar, ele pode significar inventar. Por exemplo, he made up a very interesting story. Então, ele inventou uma história super interessante. Mas também pode significar fazer as pazes com alguém. Por exemplo, why don't you make up? Então, por que vocês não fazem as pazes? Ou então, no passado, she made up with Tom. Então, ela fez as pazes com o Tom. O nono phrasal verb que eu selecionei é to run out of something. Isso significa ficar sem alguma coisa. Por exemplo, they're running out of money. Eles estão ficando sem dinheiro. We've run out of sugar. Então, a gente ficou sem açúcar. Então, tem esse sentido de faltar, de não ter algo. E o décimo é super importante por sobrevivência, que é to watch out. Então, watch literalmente significa assistir, né? Mas watch out significa cuidado, tenha cuidado. Então, se você vê uma plaquinha watch out, então te liga que tem alguma coisa aí que tu tem que prestar atenção. Watch out, you're gonna hit the car. Então, cuidado, tu vai bater no carro. You'd better watch out. Então, é melhor você ter cuidado. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa listinha, espero muito que vocês tenham aprendido palavras novas, espero que o vídeo tenha sido útil. E é claro que tem muitos outros phrasal verbs que eu poderia ter selecionado para essa listinha aí de 10. Mas é muito difícil escolher só 10, porque são muitos phrasal verbs comuns, eles são muito usados mesmo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu posso fazer outro vídeo com mais 10 phrasal verbs ou mais 15. É que eu não quis deixar o vídeo muito longo, por isso que eu fiz uma lista só com 10. Mas deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e também deixa nos comentários outros phrasal verbs que vocês conhecem. Phrasal verbs. Leia os comentários também, que é possível que você aprenda mais por ali, que o pessoal é sempre super participativo. Só um recadinho rápido agora antes de ir embora. Muitas pessoas estavam perguntando, poxa, Karina, posta mais vídeos, você postava muito mais antes. Mas o que acontece? Eu não falo sobre minha vida pessoal aqui no canal, mas pra quem não sabe, além de ter um canal, eu faço doutorado em linguística. E isso é bem pesado, tem uma rotina de muita leitura, muita pesquisa, eu tô escrevendo uma tese. Então, às vezes eu não consigo dar conta das duas coisas, da minha vida de youtuber e da minha vida de pesquisadora. Então, quando eu der essas sumidas aí, podem ter certeza que eu tô pesquisando muito, que eu tô estudando. Eu já fiz 3 anos de doutorado, são 4 no total, então ano que vem espero fazer um vídeo aqui pra vocês contando que eu sou doutora oficialmente. See you next video, bye!